muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, nesta série de entrevistas que nós estamos fazendo para os 10 anos, em celebração aos 10 anos do Observatório Nacional de Segurança Viária. Felipe, primeiro quero agradecer, em nome de toda a diretoria do Observatório, o convite, por ter aceito o convite de estar aqui comigo hoje. E aí eu quero já começar o nosso bate-papo perguntando a você como foi receber, né, você coordenando aí uma rádio em São Paulo, do Grupo Bandeirantes, a rádio, né, aí já há alguns anos na estrada, mas recebendo aí uma entidade que lá em 2011 começava a dizer que queria ajudar o Brasil a salvar vidas no trânsito. Como é que foi esse começo, o começo dessa parceria, que foi uma parceria de sucesso? Dani, eu que agradeço, né? Obrigado a você, todo mundo do Observatório, Ramalho, essa parceria. Parabéns pelo aniversário, né? E você falou bem, a Rádio Trânsito nasceu no comecinho de 2007, né? A gente desenhou a rádio em um mês, em 45 dias, para ser mais exato, a gente colocou a rádio do nada no ar. E o primeiro propósito da rádio era ajudar as pessoas a chegar mais cedo, mais rápido em casa. Mas aí, né, a primeira preocupação foi o que significa chegar mais rápido, né? E aí a preocupação passou a chegar mais rápido, mas chegar bem, chegar melhor, né? E aí veio a preocupação, que não era uma preocupação no início consciente, mas rapidamente passou a ser, de não só falar para as pessoas, tal avenida está congestionada por causa de uma ocorrência ou por causa de uma obra, vá pela alternativa A ou vá pela opção B, mas a preocupação passou a ser assim, mas por que, né, existe esse congestionamento? Por que houve essa ocorrência? E como a gente pode fazer para evitar que ocorrências assim aconteçam? Então, a rádio passou a ter, obviamente, um espaço muito ainda grande na resolução dos problemas de curtíssimo prazo, que é fazer a pessoa chegar ao trabalho, buscar filho e filha na escola, ou voltar para casa, ir para happy hour, para o futebol, mas abriu-se um leque de preocupação, como é que eu posso dizer assim, técnica e conceitual, né? Então, há um problema na sinalização das vias, há um problema na qualidade do asfalto, há um problema na fiscalização, há um problema no comportamento das pessoas, e aí a gente começou a pensar e buscar, né, entidades que soubessem dar essas respostas, né? Tanto na área da medicina, como na área da engenharia, como na área da mobilidade urbana de maneira geral, tentar entender a psicologia das pessoas também, os diferentes agentes. Então, a gente está falando de uma pessoa que dirige profissionalmente um ônibus de 23 metros de comprimento, com 2 articulações, ou um bitrem numa estrada, ou um táxi, né, ou uma bicicleta, ou uma motocicleta. Pedestres têm responsabilidades, né? Todo mundo tem responsabilidade. Então, a gente começou a buscar entidades que pudessem trazer respostas para a gente e nos ajudar a pensar também, a passar uma mensagem mais construtiva e de médio e de longo prazos para as pessoas que estavam nos ouvindo, né? E aí veio o observatório, né? O observatório veio... Eu, sinceramente, Dani, eu não me lembro direito. Estou ficando velho, né? Cá entre nós, estou ficando muito velho. Que bobagem! E não me lembro direito quem foi que descobriu quem primeiro, mas eu me lembro muito bem, né, em 2011, conversando com o Ramalho, né? Provavelmente ele, que é uma pessoa muito tímida, né, foi atrás da gente, né? E falou assim, eu queria conversar com quem manda aqui. Eu falei, quem manda não pode, mas eu posso, né? Então vamos conversar. E aí começou uma grande amizade, começou um processo de retroensinamento, né? A gente começou a se retroalimentar, né? O observatório, acho que a gente conheceu, já que a gente está falando de observatório, permita-me a brincadeira, né? A gente conheceu as primeiras lentes do observatório, né? Quando o observatório tinha só um binóculo assim, e depois passou a ter lentes maiores, mais precisas, telescópio. Hoje sabe?
Hoje é uma coisa meio deserto do Chile, assim, enxerga as estrelas. E eu fico honrado por achar, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu fico honrado por achar que, de alguma forma, a gente ajudou também a mapear esses caminhos. A solução, o problema não está resolvido, né? A gente tem guerra civil. A cada ano a gente tem uma guerra civil no trânsito brasileiro, por N razões. E muitas razões, lá em 2011, o observatório já apontava, ó, esse problema, esse problema, esse problema. E a rádio era uma espécie de... assumiu a responsabilidade de ser uma espécie de megafone. Pessoal, ó, vocês estão reclamando da redução da velocidade de uma via expressa, mas vocês sabem por quê, né? E Dani, vou te dizer, a gente está num momento hoje, por causa de tudo que está acontecendo, que a ciência está sendo colocada... Tem muita gente querendo varrer a ciência para baixo do tapete, e a ciência mostra coisas absolutamente óbvias, né? Se você entrar num choque a 80 por hora, a chance de você morrer ou matar alguém é muito maior que se você entrar numa colisão a 40 por hora, 30 por hora. E tem gente que acha que não. Ah, não, porque eu consigo encher a cara e dirigir, eu consigo dirigir a 80 e fazer uma curva, e você não sabe a qualidade do asfalto também, você não sabe se o ângulo da curva... A própria qualidade do carro, né? Porque... A qualidade do carro, a segurança do carro, perfeito, né? Do caminhão, do ônibus, da moto. Então, para a gente foi um upgrade, né? E a gente foi de mãos dadas construindo essa relação, e acho que o objetivo final era esse, né? É você deixar de permitir que se matassem 40 mil, 50 mil pessoas por ano, né? No trânsito brasileiro. Sim, sim. Felipe, você fez algumas pontuações aí muito importantes. Primeiro, eu conversei com o Ronald Gimenez recentemente, que foi seu parceiro aí durante tantos anos também, e eu abri o meu bate-papo com ele, falando que quando nós decidimos fazer essas entrevistas, né, esse hall de entrevistas, e fomos pontuando um dos primeiros nomes, né, que o Ramalho, que estava nesse bate-papo, né, na elaboração dessa lista comigo, falou foi: precisa conversar com o Ronald e com o Felipe. Então, assim, acho que a lembrança, e não só a lembrança, mas o agradecimento, e você tocou num ponto fundamental, vocês ajudaram realmente a consolidar o nome do Observatório como uma entidade séria, uma entidade realmente que está prestando um serviço que ela disse lá no início que gostaria de prestar, né? Então, assim, consolidando dados, descobrindo fontes, questionando o poder público né? em N situações distintas, até porque trânsito, ele não é uma ciência exata, né? Ele é você precisa de diversos olhares e diversos profissionais, né? Você citou aí a psicologia, né? Então, assim, você precisa entender o comportamento do cidadão, né? Você precisa entender da qualidade do asfalto, você precisa entender da luminosidade da placa, né? Da luminescência, né? Se o negócio reflete de noite, se ele aparece, né? Enfim, então eu comentei isso com o Ronald e eu quero pontuar isso com você também. Vocês realmente fizeram a diferença na construção e na consolidação do nome do observatório perante a sociedade. Né? É importante, Dani, perdão, só um complemento que vale a pena para quem não conhece a dinâmica da rádio, entender. Por muito tempo o observatório teve uma coluna, né? E você foi por muito tempo a voz dessa coluna com informações. Então, essa coluna entrava X vezes por dia, todos os dias da semana, e era uma pílula, né? Era um conteúdo de 1 minuto e meio, assim, trazendo um tema específico por semana ou por assunto tal. Isso é uma coisa, né? Agora, outra coisa é quantas vezes nós saíamos do estúdio, pegávamos o telefone e falávamos assim: Ramalho, tem esse problema. Qual é a posição do observatório? Existe um levantamento que mostre por estado ou por região? Dani, isso aqui é verdade? Podemos fazer uma entrevista semana que vem ao vivo? Você vem, a gente monta um debate? Então,
isso tenha sido um elemento mais poderoso ainda, né? Porque era o elemento, surpresa, era o elemento adicional, era o elemento suplementar da nossa A parceria. tentativa da parceria e da tentativa de fazer uma comunicação com as pessoas, né? É o que a gente chama no jornalismo de consolidar a fonte, né, Felipe? Isso. Uhum. Nós consolidamos a fonte, né? Assim, vocês realmente ajudaram mostraram para outros veículos de comunicação, e não só rádio, jornais, TV, sites, etc., portais, que o Observatório estava ali, o Observatório existia e tinha um conteúdo sério, confiável, mais do que tudo, né? Confiável, para estar ajudando a sociedade a entender determinada situação, determinado problema, enfim. E acho que isso não tem preço, Felipe. Isso não tem como a gente mensurar, né, a importância do trabalho de vocês com relação ao fortalecimento, né, do nome do observatório. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente está agradecendo a vocês, né, não só a você, mas também ao Felipe, ao Ronald, em nome, né, em nome para todo o grupo Bandeirantes de comunicação, que eu acho que a gente, porque aí não era só a rádio, naquela época, a Rádio Sul-América Trânsito, mas as outras rádios do grupo, nas outras emissoras do grupo, também tem hoje no Observatório uma fonte de entrevistados, né? A gente já falou tanto para as rádios, como também para a TV, como para a Band News, enfim. Eu acho que isso foi muito interessante. Acho que a parceria realmente se transforma numa amizade aí ao longo desse tempo, e você, especialmente você, acompanhou uma série de outros trabalhos do observatório. Então, eu vou lembrar aqui rapidamente o lançamento de um estudo que nós fizemos em 2013, aí um pouco já com 2 anos do observatório já formado, com relação às motos, as 10 motos mais vendidas no Brasil. Eu me lembro. Você foi aí o cerimonialista, o porta-voz desse trabalho para a imprensa na cidade de São Paulo, e esse mesmo projeto, esse mesmo estudo foi também publicado, foi feito um seminário sobre ele em Recife. Então, assim, eu acho que você acaba sendo alguém que acompanha mais de perto, né, o trabalho do observatório. E aí você teve com a gente no Moto Mais Segura, no Urbanidade, né, em vários momentos do Urbanidade, porque Urbanidade foi uma série de seminários que nós tivemos. Você esteve conosco em quase todas as edições do Maio Amarelo. Eu me lembro de você gravar alguns spots especiais para o Maio Amarelo. Então, assim, você viu também o Maio Amarelo crescer. Eu acho que você também pode se sentir aí um pouco pai do Maio Amarelo, que eu acho que hoje está completamente consolidado, né? Principalmente entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a quem compõe o Sistema Nacional de Trânsito, nunca mais vai passar um maio em branco, né? Eu acho que o maio realmente está completamente consolidado. Fala um pouquinho de tudo isso aí para a gente. Olha, o Maio Amarelo, por exemplo, eu tenho muito carinho, porque eu acho que basicamente mas eu representando a rádio e tal, a gente viu o projeto nascer, né? Mais uma vez eu digo, em algum almoço, em alguma reunião, ou as duas coisas juntas, porque uma coisa levava a outra, né? Apareceu a ideia, vocês trouxeram a ideia do Maio Amarelo, e a primeira preocupação é, bom, como é que a gente vai fazer isso virar verdade e isso ser ouvido? Né? Porque aí, quando a gente está falando de Maio Amarelo, a gente está falando de 2014, né, Dani? É isso? Exato. 2014. Sim. Então, a gente já tinha um tempo de parceria. Mas voltando lá para trás, eu me lembro que quando a gente... A própria rádio em si já soava um pouco esquisita ainda para muita gente dentro do próprio grupo e fora também, porque assim, mas vocês vão ficar falando de trânsito. E aí, quando a gente começou a investir em pautas que não eram simplesmente falar como é que está a Rebouças, para quem é de São Paulo, enfim, as pessoas começaram a achar mais esquisito ainda, falaram, ué, por que vocês estão, né, lendo teses e levantamentos e pesquisas
e o tamanho aqueles testes com dummies, né, que são feitos pela indústria automobilística Crash e por isso, tests. crash tests. Mas por que vocês estão falando? Cara, porque a gente está falando de vidas das pessoas. E assim, se você não levar isso a sério hoje, pode ser que você não esteja aqui a semana que vem para ouvir o próximo boletim, né? Então, quando você falou de Grupo Bandeirantes como um todo, logo de cara veio essa preocupação de que a gente poderia espalhar essa semente pelo prédio, assim, né? Pelo Grupo Bandeirantes, rádio, TV, jornal também, o Metro Jornal, quando a gente estava junto também. Era uma maneira não só de mostrar o tema, mostrar o observatório e falar assim, não, esses caras não são doidos. Ou melhor, eles meio que são doidos assim, mas eles são doidos num bom sentido, né? Eles mexem com tabelas, com levantamentos, com pesquisas, com espaço de frenagem. Que raio é espaço de frenagem? E as pessoas começaram a entender que uma área de escape para um caminhão, por exemplo, para uma carreta, é extremamente importante, né? A gente vive... É muito... Dani, era uma angústia, porque, ao mesmo tempo que a gente tentava passar para as pessoas a evolução das pesquisas, os levantamentos que o observatório trazia, e fontes internacionais também, porque o observatório nos ajudou nisso, a conhecer estudos na Suécia, estudos na Alemanha, estudos nos Estados Unidos, enfim. E aí você trazia essas coisas, ficava empolgado com essa informação vindo, e ao mesmo tempo você via as coisas continuando, acontecendo na Regis Bittencourt ou em qualquer outra estrada, e a diferença de nível das estradas brasileiras, né? São Paulo, estado de São Paulo, Sudeste, e eu sempre me preocupei também em viver isso na vida real. Então, pegar a estrada, né? Saber como é que era o caminho de Parauapebas a Belém de ônibus, né? E ver aquele monte de caminhão para lá e para cá, sabe? Então, quando o Maio Amarelo começou, a nossa preocupação era fazer com que essa mensagem não fosse simplesmente uma campanha para você, todo ano, né, botar um lacinho em maio, né, não beber ao dirigir, ou melhor, não dirigir depois de beber, e aí, ó, junho, julho, agosto, setembro, esquece. Aí, o ano que vem, tem Maio Amarelo de novo, a gente se comporta, né? Então, o Maio Amarelo existe por quê? O que ele traz? Ele traz isso aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, essa foi uma grande preocupação logo de cara nossa. Motocicleta, né? Enorme preocupação, e volto a falar do começo da rádio. Por que tantos motociclistas morrem? Por que tantos sofrem acidentes e ficam sequelados? Qual é o perfil dessa gente? Por que isso ocorre? É culpa de quem? O que fazer para minimizar isso aí? Você não sabe. Aí você começa a ver tabulações, você começa a ver explicações, você começa a ver causas e efeitos, e aí você presta para o ouvinte uma mensagem mais informativa. Pode até parecer chata no primeiro momento, mas, assim, se você parar para pensar, você vai levar a sério, né? Você vai levar a sério. E urbanidade, eu tenho um carinho muito especial, porque é um tema que sempre me foi caro, né? Antes da rádio existir, antes do observatório existir, eu sempre... esses temas de mobilidade urbana, sabe? Viver em cidade, ocupar a cidade, trânsito mais harmônico, mais humano, com todos os personagens se respeitando. E foi um grande evento, quer dizer, foram grandes eventos, não é que foi um grande evento, foi uma série de grandes eventos, né? E eu tenho orgulho de ter um pedacinho guardado para sempre, que é a apresentação do livro, né? Que foi um dos produtos do seminário que nós fizemos lá em Brasília. Exatamente, foi mesmo. É gostoso, né, lembrar de tudo isso. Eu cheguei em 2013, né? Então, assim,
Antes de 2013, eu precisei realmente consultar algumas outras pessoas, mas de 2013 para cá, eu tenho tudo isso muito na minha memória. E mais do que isso, Felipe, o quanto a gente já produziu. É Sim. impressionante o quanto nós já produzimos de material, de levantamento, de pesquisa. E assim, isso tudo vai construindo uma coisa que o trânsito, de uma forma geral, não tem, que é uma bibliografia, sabe? Que são olhando para a quantidade de pesquisa e estudo que o observatório já entregou para a sociedade. Realmente um orgulho mesmo. É claro que eu não faço parte de todas essas pesquisas, mas elas passam pela minha mão por conta da revisão, né, da revisão ortográfica, da revisão técnica, de alguma forma. Então, mas é muito interessante ver o quanto nós já entregamos para a sociedade de novos conceitos, né, de novos olhares. Essa coisa da frenagem que você disse aí do caminhão, o tamanho do espaço que um caminhão precisa, né, para ele conseguir parar um veículo daquele tamanho. Aí você pensa numa pista molhada. Uhum. Isso daí aí é outra, né? É outro espaço. Então é muito legal a gente ver essa contribuição social que o observatório já deu à sociedade nessa área. Bom, eu queria que você falou da urbanidade. Tem algum momento mais especial que você lembre aí, que você guarde aí na memória, com relação ao observatório, ao trabalho realizado, às pessoas, enfim? Olha, eu acho, como eu falei no começo, é muito difícil explicar como começou a amizade a partir da parceria, o que veio primeiro, né? Porque muitas parcerias que você faz, profissionais, por mais que sejam frutíferas, né? E você usou uma expressão muito boa, né? Tudo que o observatório entregou e vai entregar ainda. Basta, quem não conhece, basta entrar no site do observatório e, né, se divertir por horas e horas e horas. Insisto, né? Todo mundo lá é meio maluco, mas como eu também sou, eu gosto. Mas, enfim, voltando à sua questão, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é você, por decorrência da sua dinâmica de vida, da minha, né, de todos os técnicos que trabalham, você ficar, por exemplo, 3, 4, 5 meses sem se falar, sem ter notícias, mas a segurança de você, mesmo depois desse tempo, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, telefonar e falar assim: nossa, você viu o que aconteceu com o Código de Trânsito Brasileiro? Né? E falar assim: vamos fazer alguma coisa? Né? Vamos fazer uma reportagem especial? Você topa conversar comigo? Eu acho que isso é o mais importante. Né? Afinidades, saber que você pode contar com a pessoa, para além do conhecimento técnico. Né? Porque senão fica uma coisa rígida. Perfeito, é formal, né? Vai sair a entrevista, vai sair a consulta, mas tem um senso de companheirismo de quem está lutando pela mesma causa. Eu acho que isso é muito importante, né? Você olhar para a pessoa ou saber que aquela pessoa lá, não, peraí, essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa defende os mesmos ideais que eu. Né? Essa pessoa física e essa pessoa jurídica, no caso. Né? Eu estou falando das duas coisas. Então, para mim, isso é o mais relevante, é o que eu levo. Momentos tem vários. Né? Eu estava me lembrando da preparação para um dos seminários do Urbanidade. Às vezes as pessoas devem pensar assim: a gente chega lá, senta e fala, né? Mas ninguém sabe que a que horas a gente dormiu, né, na noite anterior, lá não, eu me lembro que eu estava no quarto do hotel e assim, a mesa já era grande, mas não cabia, então tinha papel no chão, e esse papel apontava para esse, que apontava para esse. Aí teve uma hora que eu levantei para ir ao banheiro, eu chutei tudo e caiu, eu já não lembrava mais da ordem. Então, essas coisas, né? Você aparece lá, né, bonitão, bonitona, no seminário, cruza as pernas e vai, e às vezes, mas deve ser fácil fazer isso, né? Várias coisas.
E ao mesmo tempo, você arranja um momento, né, entre um aperto e outro para ir jantar, para ir correr no parque, que foi coisa que a gente fez lá em Brasília, né, para ir a um show de rock, né? Até Então, isso. até isso. Então, isso acho que tem esse outro lado que premia muito, né? Premia Claro. e consolida a relação. Né? Eu acho que mais do que, assim, ter as afinidades, né, que é exatamente isso que você citou, a gente criou realmente um elo e uma amizade mesmo, né? Então, eu acho que o trabalho é isso, né, Felipe? Eu acho que a gente tem aí alguns aninhos de estrada e eu trago pessoas aqui no meu coração de que trabalharam comigo lá em 95, lá em 96, né? Que se me ligarem hoje e falarem, Dani, eu estou precisando de você aqui, eu vou me materializar na frente da pessoa para ajudar de alguma forma, porque é alguém que realmente participou da minha vida num determinado período e que me é muito cara, né? Me é muito, né? A vida leva você para outros lugares, né, para outros desafios, mas a amizade, a admiração, eu acho que é um pouco isso que a gente conseguiu fortalecer aí, construir ao longo desses 10 anos. Bom, para a gente encerrar, que eu não quero ficar tomando aqui seu tempo, que a gente tem muita história para contar, eu queria que você fizesse aí um desejo. O que você imagina, o que você espera, enquanto cidadão brasileiro, enquanto uma pessoa que transita, o que você imagina, o que você espera dos próximos 10 anos do trabalho do Observatório? O que seria, sabe, o que você acha que a gente poderia ter e o que o Observatório deveria perseguir nesses próximos 10 anos? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu acho que eu vou me colocar aqui menos como jornalista e mais como cidadão. Eu acho que são preocupações que a gente tem que ter, mesmo sem a carteirinha de jornalista pendurada no pescoço, assim, que são preocupações voltadas ao comportamento. Eu tenho tido... E essa pandemia, né, e toda essa bagunça pela qual passa o Brasil há bastante tempo já, tem me mostrado que as pessoas, no bom e no mau sentido, mas eu vou falar do mau sentido, estão individualistas demais. Então, às vezes, quando você pega o seu carro... E, Dani, na boa, isso a gente já ouvia em 2012, 2013, 2014. Eu já falei disso. Vou pegar um exemplo assim. Não, eu não vou pegar táxi, não vou pegar carro por aplicativo. Eu vou pegar meu carro, tomei 3 latinhas e vou chegar em casa, que são só 10 quilômetros. Quantas vezes as pessoas já não voltaram para dizer por que elas não conseguiram ou, né, envolveram vidas que não tinham nada a ver com isso nessa história. Então, a gente usou uma palavra lá atrás, no começo da nossa conversa, que é a psicologia. Né? Eu acho que, em algum momento, esse trabalho, que já é tão rico, né, em termos de números, em termos de estatísticas, em termos de análises técnicas, vai acabar sendo invadido, queira o observatório ou não, né? E não que o observatório já não faça isso, já não observe isso, né? Mas eu acho que cada vez mais vai ter um peso do humano nessa história. A fiscalização é limitada? É. O poder público investe menos do que deveria? É. Mas qual é a minha parte quando eu atravesso a rua? Né? Qual é o meu papel quando eu pego o meu carro? Né? Ou a minha moto? Né? Ou quando eu... Aquela velha história, não, eu poderia viajar amanhã cedo, mas eu vou, é perto, eu estou cansado, estou tomando remédio, não, mas eu vou. Então, acho que é isso, Dani, acho que essa é a próxima fronteira, na minha modesta opinião. Não, muito interessante. Vou só contar aqui para você. A gente tem, ao longo desses últimos 3 anos, a gente vem formando profissionais que já, de alguma forma, atuam, né, no trânsito, em N áreas,
e em todo o Brasil. E olha só que curioso, Felipe, olha só que curioso, olha como você tem um olhar realmente que a mobilidade está aí correndo na sua veia. Esses profissionais, olha, pense em tudo que você possa imaginar. Agente de trânsito, pessoal que trabalha, né, que hoje atua como agente de trânsito, donos de CFCs, né, de Centros de Formação de Condutores, autoescolas. Então, tem profissionais de autoescola, instrutores, tem pessoas que trabalham dentro de órgãos públicos de trânsito, então órgãos executivos, que são as secretarias de trânsito, de transportes, né, dos municípios. Então, tem diretores, tem profissionais que atuam na educação para o trânsito, enfim, tem uma mescla aí de profissionais. E aí, a gente está chegando a 350 profissionais desses em todo o país, né, distribuídos aí de norte a sul, de leste a oeste. Inclusive, no dia 30, a gente vai estar fazendo aí essa celebração de 30 anos do Observatório e também fazendo o Encontro Nacional dos Observadores Certificados. Então, eles se reunirão aqui em Indaiatuba nessa data. E o primeiro grupo que se formou, Felipe, entre esses profissionais, foi um grupo de psicologia do trânsito. Exatamente. Ele deu um start para outros profissionais. Hoje a gente já tem outros grupos que estão olhando para outras áreas, mas o primeiro grupo a se unir e dizer assim, olha, nós gostaríamos de trabalhar em conjunto, porque somos 12, 15 profissionais e queremos apresentar alguns trabalhos para o observatório. E esses profissionais são os psicólogos do trânsito. São profissionais que atuam na psicologia, mas que têm esse olhar e esse treinamento para o trânsito. Então, a gente, com certeza, vai estar consolidando muitos trabalhos aí nessa área ao longo desses próximos anos. Você tem toda a razão. Vocês me enchem de orgulho. E outra, me mostram que eu também não sou aquele burro que eu aparento, né? Até que eu entendo um pouquinho. Que bobagem! Isso é uma grande bobagem. Mas é isso, eu acho que você tem muita coisa ainda para contribuir, colaborar, não só como cidadão, mas como profissional. E eu quero te agradecer em nome de toda a diretoria, em nome dos profissionais que hoje formam o Observatório, todo o seu apoio, toda a sua tecnicidade em tratar os temas conosco, porque não são temas simples, mas você sempre levou isso de uma forma, traduziu isso de uma forma leve, né, para o ouvinte, para quem estava ouvindo a rádio, ouvindo as rádios por onde você passou sobre esses temas. Então, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui comigo. Quero agradecer a parceria, a amizade que nós construímos ao longo desses anos. Conte com o Observatório, que o Observatório com certeza vai continuar contando com você. Eu conto com o Observatório, conto com vocês que fazem parte, com os que farão parte ainda, que estão sendo formados. E vai saber em que formato a gente vai conversar daqui 10 anos, né? Porque eu estou nessa, né? No próximo aniversário, daqui 10 anos, quando a gente completar 20 anos de parceria, eu quero estar nessa também. Com certeza. Muito obrigada, Felipe. Eu que Um agradeço. abraço e vamos estar próximos aí para a gente conseguir realmente transformar essa realidade nesse país.